montador de imóveis com experiência, habilitação nas categorias A ou B e veículo próprio, operador de caixa lotérico com experiência e ensino médio completo e operador de máquinas com experiência, ensino médio completo e habilitação na categoria B. Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer ao Pátio Limeira, localizado na Rua Tiradentes, 1366, no centro, no edifício Pátio Office, anexo ao Shopping Pátio Limeira, com carteiras de trabalho, RG, CPF e número do PIS ativo. O atendimento segue até às 4 da tarde. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. A voz do povo, o programa de rádio mais antigo de Limeira. Olha, eu vou encerrar a Voz do Povo para estabelecer o coloquio, mas antes do encerramento da Voz do Povo, eu não posso encerrar a Voz do Povo de hoje sem primeiro chamar o Carequinha. Hoje eu já chamei o Carequinha várias vezes para cantar parabéns, temos inúmeros ouvintes nossos fazendo aniversário hoje, mas eu não posso encerrar a Voz do Povo hoje sem chamar o Carequinha mais uma vez para cantar parabéns para o seu Elídio. Está fazendo aniversário hoje o seu Elídio Batista do Couto, que é pai do nosso amigo Gervásio, taxista Gervásio, ali do ponto do Açaí. Sabe quantos aninhos está fazendo o seu Elídio hoje? O seu Elídio está completando 1 século de vida hoje. Me permita abraçá-lo também. Puxa vida, Rapaz 100 anos de vida. Um abraço ao Gervásio, um abraço ao papai dele. Nascido exatamente no ano de 1918. O seu Elídio. Você sabe que a expectativa de vida do brasileiro vai chegar daqui a alguns anos a mais de 100 anos, né? Em função da evolução, da medicina, dos remédios, a melhora na alimentação. Mas não é comum, né? Que alguém chegue aos 100 anos. Portanto, é uma data para ser, nos dias de hoje, eu digo, uma data para ser muito comemorada. Um grande abraço para o seu Elídio. Puxa vida. Um grande abraço para toda a família. Então, parabéns. Então, para o seu Elídio, né, que é pai lá do nosso amigo Gervásio, taxista, seu Elídio Batista do Couto, que está completando 1 século de vida no dia de hoje, as nossas homenagens. Chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muitas venturas e paz, e que os anjos digam amém. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar. Parabéns então para o seu Elídio, muitas felicidades, viu, seu Elídio? Felicidades, viu? Parabéns a toda a família. Esse é um evento que não é só do seu Elídio, né? De toda a família, né? 100 anos de vida realmente é uma coisa maravilhosa. 11h55, Caio Bortolã. É nosso também, né? É nosso também. Sim. Um momento como esse é nosso. Sim. É um momento de comemorar e de nos apoiarmos no exemplo do seu Elídio. Parabéns a ele. Que Deus o abençoe. E que essa existência ela se alongue, não é, por mais anos com saúde e lucidez. Certamente as pessoas que estão perto dele, ao lado dele, próximas dele, o amam e o querem aqui muito mais tempo ainda. Você já imaginou que tem de história para contar o seu Elídio? 100 anos, hein, meu amigo? Que tem de história para contar?
11h56, Caio Bortola. Qual é a história que você tem para contar hoje, Caio Bortola? Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve na Educadora no AM 1020, que nos ouve ver no Facebook. Estamos ao vivo no Facebook da Educadora, no YouTube da Educadora, educadora.tv. O André Estevam dos Santos. Bom dia, galera. Que Deus abençoe sempre vocês. Muito obrigado, André. Que Deus nos abençoe a todos nessa Semana Santa. Estamos caminhando para Sexta-feira Santa, uma data que eu particularmente guardo, não é? Depois do sábado de Aleluia e depois do domingo de Páscoa. Bom dia para você que também nos ouve ou vê pelo portal educadora.am e no aplicativo da Educadora. Eu não canso de repetir. Baixe o aplicativo da Educadora da lojinha do seu celular. É de graça e aí você leva, porque você leva o seu celular para todo lugar. Você passa a levar a Educadora para todo lugar, baixando o aplicativo da Educadora. Não baixou? Baixe agora. É o do ícone vermelho. Baixe o aplicativo da Educadora na lojinha do seu celular. Você não paga nada por isso. Ivan. Sou eu. Você pediu história? Ontem eu estive em São Paulo, na sede da Rádio Transamérica. Como é que é o nome daquele repórter? Com o Roberto Carmona, aniversariante de ontem. Sabe quantos anos fez o Carmona ontem? Quantos anos 82 anos. Você tá brincando? É. O Roberto Carmona tá com 82 anos. Você tá de brincadeira. O Carmona, que foi o repórter do Osmar Santos na Rádio Globo, que foi o repórter do Osmar Santos na Rádio Record, trabalhou na Band FM, na Rádio Capital, que está há muito tempo na Rádio Transamérica. Roberto Carmona. E eu contei a ele, Ivan, você pediu história, né? Que em 1992, meu pai me levou a São Paulo. E fomos eu, meu pai, o Edmundo e o Edmar, em 1992. E aí nós fizemos uma peregrinação pelas grandes rádios de São Paulo. Nós fomos à Rádio Record, a antiga Rádio Record, recém-vendida para a Igreja Universal, na Avenida Miruna 713, naquele prédio histórico que foi demolido, hoje é um shopping lá. Nós fomos à Rádio Bandeirantes. Aliás, nós começamos a viagem pela Rádio Bandeirantes, no Morumbi, na Rua Radiantes 13. O Edmundo falou, olha, vamos à Bandeirantes, porque a Bandeirantes tem o Paulo Edson. Paulo Edson, a voz do rádio, com quem você trabalhou também em transmissões esportivas. Foi. O Paulo Edson é de Rio Claro. Paulo Edson vai lembrar de mim, disse o Edmundo. Então, Paulo Edson tá aqui em... Águas da... Eu acho que Águas de São Pedro, Águas de São talvez. Pedro ainda? Ele está morando ali ainda? Acho que sim. E o Edmundo... Eu falo com o Paulo Edson. Paulo Edson é meu amigo, ele vai lembrar de mim. Então nós fomos à Rádio Bandeirantes. Tava lá o Paulo Edson. Tava lá o Dárcio Arruda apresentando programas. Depois da Rádio Bandeirantes nós fomos à Rádio Jovem Pan. Tava lá o Emílio Surita, na Avenida Paulista, apresentando programas. Estava lá o Banana. Depois nós fomos à Rádio Globo. Estava lá o Gilberto Barros. Lembra do Gilberto Barros? O Leão? Apresentando programas de rádio. E estava lá Luiz Lopes Correia, naquele estúdio que nós voltamos anos depois, num Globo Esportivo. Você se lembra que nós fomos também ao Globo Esportivo? Lembro. Com Oscar Ulisses, com Paulo Roberto Martins. Lembro. Estava lá Luiz Lopes Correia à época. E nesse meio de tempo nós fomos à Rádio Record. E acho até que foi o Edmundo que disse, olha, dizem que o Carmona é muito mal educado. O apelido dele é Cavalo. Ele é grosseiro, ele é mal educado. E nós chegamos à porta... O Carmona? O Carmona. E nós chegamos à porta... Posso falar a verdade? Pode. É verdade. É verdade? É verdade. Nós chegamos à porta da Rádio Record, na Avenida Miruna 713. Estávamos meu pai, o Edmundo, o Edmar e eu. E aí... Quem nos recebeu foi José Luiz Menegatti. Lembra do Zé Luiz Menegatti? Apresentador do Jornal da Tosse. Isso. Record em Notícias. Era no meio-dia o programa. Muita gente vai se lembrar do Record em Notícias. Tinha o Elian Saldo, o Murilo Antunes Alves, se não me engano. Já eram dois senhores naquela época. Tinha o João Melão, tinha o João Dória. Estou falando da fase mais recente do Record em Notícias. E tinha o José Luiz Menegatti. E tinha o Carmona.
Você se lembra qual era o logotipo da Rádio Record de São Paulo? Não. O logotipo da Rádio Record era um tigrinho. O tigrinho da Rádio Record. Então tava o Menegatti e o Carmona com um gravador, e nesse gravador um adesivo com o logotipo da Rádio Record. E o Carmona, que nós temíamos, né? O Edmundo trabalhava em coberturas esportivas, você também, nessa época, né? O Carmona foi extremamente gentil conosco. Extremamente gentil, extremamente educado. Nos atendeu bem, nos mostrou a Rádio Record. E o José Luiz Menegatti também. Todos eles foram muito gentis conosco na Rádio Record. Naquela visita, a Rádio Record era maravilhosa. Ela tinha Zé Bétio. Meu pai adorava o Zé Bétio. Então, meu pai queria conhecer o Zé Bétio. E nesse dia, meu pai conheceu o Zé Bétio. Porque no rádio de antigamente, Ivan, os locutores escondiam o rosto. Alguns, pelo menos. Você se lembra que o Zé Bétio não se deixava fotografar? Não lembro dessa condição você dele. vai se lembrar que o Lombardi, até morrer, Sim, o Lombardi, não se deixava fotografar. Lombardi, locutor do Silvio Santos. O Zé Bétio também não. Dona de casa, vamos acordar, porque o melhor amigo do homem é o trabalho. Joga água nele, não. Joga água nele. Acorda, gordo. Joga água nele, gordo. E ele abriu os programas dizendo, já na sua fase mais recente na Rádio Capital, a mãe tem que amar, a mãe tem que adorar. Mãe tem que amar, mãe tem que adorar. E o Zé Bétio só anunciava remédio, né? Principalmente remédio. Certa época, o Zé Bétio criou a sua própria rede de drogarias. E eu gostar dele, era um hipocondríaco. E eu, ouvinte do Zé Bétio, ficou milionário anunciando remédios, né? Biotônico Fontoura. E por aí vai. Aliás, um laboratório de remédios, o laboratório Dorsai Monange, acabou por comprar a Rádio Capital de São Paulo. Eu não sei se o laboratório Dorsai ainda é o dono da Rádio Capital, ou se o antigo dono, Nelson Morizomo, é o dono da Rádio Capital hoje, mas não é mais dono do laboratório Dorsai Monange. E o Zé Bétio tinha a rede de drogarias do Zé Bétio. Então ele anunciava, dona de casa, quer comprar remédio? Compra remédio na drogaria do Zé Bétio. Drogaria do Zé Bétio tem na Lapa, tem no Sacomã, tem no Ipiranga, drogaria do Zé Bétio tem na Moca, drogaria do Zé Bétio tem no centro de São Paulo. Eram 20 drogarias do Zé Bétio. Vai na drogaria do Zé Bétio, procura a drogaria do Zé Bétio. E você se lembra como o Zé Bétio mandava beijo? Zé Bétio, não, eu ouvia muito. Que memória fraca, hein? Não, eu não ouvia Zé Bétio muito pouco. Eu ouvi muito pouco. Que memória fraca. Não era ouvinte. O Zé Bétio tinha programas no começo da manhã, na madrugada e também no final da tarde. Durante muito tempo na Rádio Record, também na Rádio Capital, na Rádio Gazeta, na Rádio Tupi, na Rádio Cometa, mas fundamentalmente o grande sucesso do Zé Bétio foi na Rádio Record. E o Zé Bétio, a esposa do Zé Bétio, se chamava Rosa. Então ele dizia, Dona Rosa, um beijo, ó. Você não lembra disso? Não lembro desse mico. Meu pai adorava o Zé Bétio. Meu pai queria conhecer o Zé Bétio não se deixava... Eu achava engraçado, não claro. Não se deixava fotografar. E era engraçado, mas eu não ouvia muito, não. Eu ouvia mais rádio do Rio de Janeiro do que... E nessa visita que fizemos a São Paulo, meu pai, o Edmundo, o Edmar e eu, nós fomos à Rádio Record e finalmente conhecemos o Zé Bétio. Foi uma das grandes e últimas alegrias do meu pai. Meu pai morreria 5 anos depois, né? Conhecer o Zé Bétio foi uma grande alegria para o meu pai e para mim também, né? Porque o filho fica feliz quando vê o pai feliz também. E ontem eu tive a oportunidade de rememorar o Roberto Carmona sobre isso, Ivan, porque o Carmona naturalmente não sabia quem eu era, não se lembrava de mim, não lembrava da história, né? Mas eu disse, olha, Carmona, nós fomos à Rádio Record, aquela época, nós fomos receosos que se nós encontrássemos com você, que você fosse nos tratar mal, e você nos tratou muito bem. Então eu que já era seu fã, continuei seu fã, e quando você é bem tratado por alguém, você não esquece, não é, Ivan? Claro que não. Quando alguém te trata mal, você pode até esquecer. Aliás, eu acho que você deve esquecer. Mas quando você é bem tratado por alguém, e o Carmona me tratou muito bem. E junto do Carmona estava Oswaldo Maciel. Nós somos afiliados. Nós, a educadora, somos afiliados da Transamérica. Nós transmitimos todos os jogos do Paulista, da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Libertadores, do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo com a Transamérica.
E eu tinha e tenho como ídolos o Carmona, o Maciel. Nós vamos continuar acompanhando, junto do Beto Lucato, da Gazeta de Limeira, o dia a dia do esporte local, do Galo, do Leão, do esporte amador. Nós vamos continuar acompanhando, como sempre fizemos nos últimos 79 anos. Continuaremos a cobrir o dia a dia do esporte local com a equipe de esportes Educadora Gazeta de Limeira. Mas temos essa filiação com a Transamérica. Então, eu revi o Carmona e conheci o Maciel. O Maciel, você se lembra do Maciel? Sim, sim. Né? E dos bordões do Maciel, você se lembra? Não. Se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim, epa, cadê eu? Eu estou aqui à procura do amor e da flor. Você se lembra, não? Sim. Me sinto um canhão transmitindo muita emoção. Então, para mim, foi um dia de trabalho. Naturalmente, me ausentei do colóquio, mas foi um dia de muita emoção. Você quer que eu conte mais história, Ivan? Conta, eu tô ouvindo suas histórias aqui atentamente, porque eu não tenho essa memória toda que você tem do rádio, né? Não tenho essa memória toda. Mas são histórias saborosas. Eu gosto dessas histórias aí do rádio. Pelo menos eu gosto. Não sei se o nosso ouvinte gosta, mas eu gosto dessas histórias do rádio. Aliás, por favor, se você não estiver gostando, manda mensagens aí pelo WhatsApp e a gente muda de assunto, né? O Zuin está dizendo que ele lembra na praia de Caiçara ouvindo o Zé Bétio, Rádio Record a maior. Zé Bétio, Rádio Record a maior. A Rádio Record foi a rádio do meu coração, né? Eu me decidi pelo jornalismo ouvindo a Rádio Jovem Pan, mas a Rádio Record foi a rádio do meu coração. Eu fui ouvinte de infância, de menino, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes foi a rádio do coração do meu pai. Sempre ouvi Rádio Bandeirantes. A rádio na minha casa em São Paulo, o rádio que ficava ligado na Rádio Bandeirantes 24 horas por dia. Bandeirantes teve grandes nomes, né, Ivan? A Bandeirantes teve Hélio Ribeiro, a Bandeirantes tem há muitos anos o Zé Paulo de Andrade, desde a reportagem esportiva até o Seu Pulo do Gato, que tem mais de 40 anos. A Bandeirantes teve Fiore Giliotti. O Trabuco, Vicente Liporassi. Teve um programa do Tunico e Tinoco, que agora me foge o nome. Me foge o nome do programa do Tunico e Tinoco, um programa histórico da Rádio Bandeirantes. O Matheus Pinarelli está em Atibaia curtindo as histórias do rádio. O Wilson Bardini lembra do Fiore Giliotti. O tempo passa a torcida brasileira. Fiore Giliotti. Eu já contei essa história aqui. Aos domingos, quando a gente fazia aquele almoço domingo em casa, eu pegava meu prato de macarrão e ia ficar ao pé do rádio. Ia comer a minha macarronada de domingo ao pé do rádio para ouvir Fiore Giliotti. Olha só. Cantinho da Saudade. Eu era moleque, eu não sei porque eu gostava disso. Porque era bom. Porque eu gostava do rádio, Porque né? era bom. Só pode ser porque eu gostava do rádio. Porque era eu era bom. moleque. Por que você tá moleque de tudo, calça curta? Por que você ficava ouvindo as histórias do passado do futebol, né? Porque eu gostava da maneira como o Fiore Giliotti contava aquelas histórias. Gente, eu vou falar de coisas que talvez não interessem a vocês, mas são coisas que me passam pela cabeça e que povoam a minha mente e o meu coração. Por que é que certas figuras da comunicação em especial marcam? Porque elas são boas ou porque elas foram muito boas no que faziam. Você pode não gostar do Gil Gomes, mas o Gil Gomes foi extraordinário. Você pode não gostar do Afanásio Jazade, mas ele foi extraordinário. Você pode não gostar do Eli Correia, mas ele ainda é extraordinário. Você pode não gostar do Zé Bétio, mas ele foi extraordinário. Você pode não gostar do Milton Neves, mas ele é extraordinário. E por aí vai. Na beira da Tuia. Na beira da Tuia, Tonico Tinoco, né? Os ouvintes estão dizendo aqui pra gente que o nome desse programa, que você não está lembrando, é Na Beira da Tuia. E o Rádio de Limeira também produziu figuras extraordinárias. Na beira da Tuia ou baile? Ao longo do tempo. Um falou baile na Tuia e o outro na beira da Cuia. Não, é Tuia, né? E agora? Eu acho que é na beira da Tuia. Na beira da Tuia. Na beira da Tuia. Na beira da Tuia. Que eu me lembro, esse nome eu me lembro. O Rádio do Rio tem figuras extraordinárias, o Rádio de São Paulo igualmente, o Rádio de Limeira igualmente, citei agora o Edmundo, mas a gente pode citar o Geraldo Cabrini, pode citar, e eu cito muitas vezes o Pinheiro Alves, o Altimari, enfim, figuras históricas.
Meu avô, com toda a licença para falar bem de alguém da minha família, meu avô Vitório Bortolã, figuras extraordinárias que fizeram o rádio e ainda fazem, alguns ainda atuam, esses que eu citei aqui em Limeira, nenhum deles, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Antônio Carlos está no Rio de Janeiro no microfone tem mais de 80 anos, com vigor impressionante. O Haroldo de Andrade já morreu, né? O Zé Carlos Araújo está caminhando para os 80 anos, o Apolinho Washington Rodrigues está caminhando para os 80 anos e com um brilhantismo. Lembra aqui o Rogério Dibern, da Turma da Maré Mansa. Ele pergunta se era na Bandeirantes. Não, a Turma da Maré Mansa, Rogério, que eu me lembre, foi na Tupi do Rio e depois foi para a Globo do Rio. Eu não me lembro se havia uma versão da Turma da Maré Mansa para o rádio de São Paulo. Realmente não me lembro. Me lembro do show de rádio aqui em São Paulo com Estevam Borru Sangirardi, né? Que teve uma reedição, muitos anos depois, o show de rádio. Me ajuda a lembrar um locutor da Globo do Rio ou Tupi do Rio, Márcio França. Luiz de França. Faleceu ano passado, Luiz de França. Luiz de França. Nossa. Balançando a pança. Espetacular. Luiz de França. Aliás, nós tínhamos um tema, quando o Paulo Eduardo trabalhava aqui conosco, exatamente copiado de um tema do Luiz de França. Um tema lindo de abertura. Luiz de França era muito bom. Eu não sei se o Wesley vai poder encontrar esse tema no nosso arquivo, não sei se está nesse computador. Mas o tema de abertura do Paulo Eduardo, o último que nós fizemos, era copiado do tema de abertura do Luiz de França. Na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Ele foi Rádio Globo, depois foi para a Rádio Tupi, foi Rádio Globo de São Paulo e depois foi Rádio Manchete. O Vanderlei está dizendo que a minha imitação do Zé Bétio é parecida. Obrigado, Vanderlei. E é mesmo, é verdade. Dona de casa tem que trabalhar. O homem tem... O melhor amigo do homem é o trabalho. Você, Caio Bortolã, você dá para um bom imitador, cara. Não dou não, Ivan. Você dá para um bom imitador porque Ivan. Você imitou bem o Zé Bétio. Você imita bem o Lula. Faz o Lula. Não, o Lula... Faz o Lula aí. Bom imitador é meu irmão. Meu irmão faz boas imitações. Não, mas você faz muito bem. Não faço. Fala tripex, fala. Trispec. É igualzinho o Lula, cara. Tripec. É igualzinho o Lula. Ivan. Oi. Eu vou desligar o coração agora para falar rapidamente de duas opiniões minhas sobre dois fatos distintos. E aí, primeiro relacionado ao futebol é que eu vou falar. E aí você há de concordar. Eu imagino que o palmeirense vai concordar, o santista vai concordar, o São Paulino vai concordar e o corintiano vai concordar. O que nós dissemos sobre o jogo Palmeiras e Santos no sábado? Que o Palmeiras podia ter matado o jogo. Foi. Podia ter feito 3, 4, 5 gols. Porque, tecnicamente, o Palmeiras sobra. O elenco do Palmeiras é um elenco interminável e os recursos financeiros também. Aí o Palmeiras ganha por 1-0 no sábado, deixa de jogar no segundo tempo, perde o jogo ontem e, por um detalhe, uma cobrança mal feita do jogador do Santos. Aliás, os jogadores do Palmeiras bateram com perfeição, né? Bateram pênaltis como devem bater pênaltis. E os do Santos também bateram bem. Não, mas o Palmeiras correu o risco ontem de perder o jogo no tempo normal. Mas o Palmeiras... Correu esse risco. Ivan, o Palmeiras perde o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo o Palmeiras não chuta uma bola no gol. E o Santos, que dependia de apenas um gol, também não chuta. O Santos vai chutar contra o gol do Palmeiras aos 47 do segundo tempo, numa bola que sobrou de fora da área. Por que eu tô fazendo esse tipo de comentário? Porque hoje de manhã eu conversei com... tá me lembrando aqui o colega Denis Suidedos, que o Jailson suspenso novamente jogou, não é? Coisas do Brasil. Mas vamos esquecer esse fato e vamos nos ater ao seguinte: como vai mal o nosso futebol? Mas se não tivesse o Jailson, tinha o Praz, que é um grande goleiro, e o Praz é pegador de pênalti. Não fica muito atrás, não. Aliás, eu acho que ele é melhor nos pênaltis até do que o Jailson. Hoje de manhã conversei com um amigo São Paulino que disse o seguinte: que saudade do Telê, né? E eu respondi a ele: Telê Santana, quem viu, viu.
É uma crítica generalizada e o torcedor vai entender. Não está falando aqui o torcedor do Corinthians, está falando aqui alguém que pretende analisar o futebol. Que futebol doméstico pobre que é o futebol brasileiro. Pobre. Como é triste ver o São Paulo, que podia ter matado o Corinthians no domingo. Eu não estou dizendo que o São Paulo não vai passar. Eu acho até que o São Paulo é o favorito a passar. O São Paulo no domingo poderia ter feito 2, 3 gols no Corinthians e eliminado o Corinthians, fechado a questão. O São Paulo jogou para ganhar de pouco ou para empatar. E o Corinthians jogou para perder de pouco ou empatar. Hoje os papéis se invertem. O Corinthians vai jogar. Eu não acredito num Corinthians agressivo, fazendo muitos gols. Pode até acontecer. Mas o Corinthians vai entrar de novo com 3 volantes em campo e vai jogar para ganhar de 1-0, para ganhar de 1 gol de diferença ou para empatar. É muito pouco, Ivan. É muito pouco para o futebol brasileiro. É muito pouco para jogadores que ganham 500 mil reais por mês, 400 mil, 600 mil, 1 milhão. É muito pouco. É muito pouco, minha gente. O Palmeiras passou apuros ontem. O Palmeiras poderia ter sido eliminado pelo Santos, que tecnicamente é muito inferior. Poderia no tempo normal. Porque o seu técnico... Um bando de moleques. Porque o seu técnico, o Roger Machado, não estava afim de jogo. Como o Carille... E eu acho que a culpa disso é do Carille. Você estava em São Nunca Paulo? tá afim de jogo. Você viu a seleção brasileira ontem? Não, não vi. A seleção estava em reunião, não pude ver. A seleção brasileira ontem, que tá todo mundo aí falando, ganhou da Alemanha de 1-0. Pô, ganhou no time reserva da Alemanha. E tomou sufoco do time reserva da Alemanha. Ganhou do time da reserva da Alemanha de 1-0. Tomou sufoco do time da Alemanha, reserva da Alemanha. E a posse de bola, então, do time da reserva da Alemanha, impressionante. Quem viu o jogo ontem, como eu vi, no segundo tempo, o técnico alemão já entrou com alguns jogadores reservas, no começo do jogo. Tomou 1-0. No segundo tempo, ele começou a tirar, começou a meter reserva lá um atrás do outro. Ele encheu o time de reserva e o time continuou dominando, continuou tendo posse de bola, continuou chegando na área. Porque tem padrão tático. Porque os alemães são F pontinhos. Os alemães sabem fazer. Tem disciplina tática, trabalham muito. Mas a questão do futebol brasileiro, antes que algum desavisado... Como é que você está chamando seu grupo aí? De gaiatos, é isso? O Clube dos Gaiatos. Clube dos Gaiatos? Clube dos Gaiatos. Antes que algum gaiato diga, é o corintiano que está falando. Bom, o corintiano vai dizer o seguinte... Eu acho que o Corinthians desse ano é pior do que o Corinthians do ano passado, que já não era grande coisa. É um time que tem variado muito, muito instável. Não sei se o Corinthians passa hoje pelo São Paulo. Acho que o São Paulo é favorito. Passando o São Paulo ou passando o Corinthians, o Palmeiras vai ser campeão. Agora, como é que o Palmeiras vai ser campeão? Jogando tudo o que pode ou jogando a bola? Mas o Palmeiras pode perder o título também. Pode perder, pode acontecer. Não é a lógica. A lógica é que o Palmeiras seja o campeão enfrentando São Paulo ou Corinthians. Mas o Palmeiras vai ser campeão jogando como o Roger tem jogado? Uma coisa é jogar contra o Novo Horizontino, contra o Ituano. Outra coisa é jogar partidas decisivas. Vai fazer 1-0 e vai se fechar? 1-0 tá bom? Olha, eu fiz 1-0 no primeiro jogo, no segundo jogo eu empato e ganho. É isso, o futebol é isso. Futebol de hoje é isso. O Brasil está sendo isso. Né? Porque o Santos eliminou o Botafogo depois de 2 empates em 0-0 nos pênaltis. Porque o Corinthians perdeu para o Bragantino. Mas Corinthians e Santos e São Paulo são times de nível técnico muito mais baixo. Eu acho estranho que o Palmeiras, desperdice a oportunidade de jogar como jogou o Palmeiras de 1996. Você se lembra daquele time dos 100 gols no ano? Então, mas ontem o Palmeiras enfrentou um Santos que está aprendendo a se defender por causa do Jair. Jair montou um sistema defensivo lá, 2 linhas de 4. Esse tal de 4-1-4-1, que não é novidade nenhuma. Corinthians usou e abusou desse... E usa e abusa ainda desse sistema. Né? E aí você monta um sistema defensivo simples desse, como montou o Jair com o Santos, contrariando o DNA ofensivo do Santos, e o Palmeiras não consegue jogar. Tem o Lucas Lima. O Lucas Lima ontem jogou bola? Não jogou bola. Foi sacado? Foi. Por quê? Porque não tinha o que fazer naquele jogo. Lucas Lima ganha R$1 milhão por mês, fez um gol no ano. Mas não era jogo para ele. Lucas Lima fez um gol no ano. O Lucas Lima precisa de um time. Como é que ele se consagrou no Santos? Lançando de um lado o Neymar, do outro lado o Geovânio.
Gabigol ganha 1 milhão por mês e é aquela perda, meu amigo. Então, Gabigol... Jogador desinteressado. Não, um cara que não consegue dominar uma bola, mata de canela. Porque se você pega o elenco do Corinthians, você não vê realmente grandes talentos. Eu acho que o pior do que o 4-1-4-1 é o Corinthians, que joga no 4-2-4. O Corinthians vai jogar hoje provavelmente com 2 volantes, o Gabriel e o Ralf. Então. Aí ele joga na frente com o Maicon, que é um outro volante. E aí o Palmeiras, com Ninguém tudo sabe que se tem, o Rodriguinho joga ou não, se o Cleison joga ou não, se o Romero joga ou não. O Palmeiras, o Corinthians com tudo que não tem, não é o Caio. 4-1-4-1, o Corinthians não tem o 1 na frente. Né? O Palmeiras, com tudo que tem, não consegue furar a retranca do Santos, não consegue furar a retranca do Corinthians. Deixa eu com tudo que abraçar meu amigo Luiz Arthur Chedi, que está nos assistindo, provavelmente lá de Campinas. Luiz Arthur Chedi, da família Chedi, muito tradicional. Ele é neto do Nabi Abichedi, que foi presidente da CBF. Família muito tradicional no futebol, na política e no Bragantino, que quase eliminou o Corinthians. E, pô, Chedi, evidentemente que o coração dele é 90% Braga, 90% Bragantino e acho que 10% Corinthians. Mas ele está dizendo aqui, o Bragantino era para estar no lugar do Corinthians contra o São Paulo. É verdade, o Bragantino venceu o primeiro jogo e o Corinthians sofreu para passar do Bragantino, esse Bragantino nas mãos da família Chedi, do meu grande querido amigo Luiz Arthur Chedi, que revelou, por exemplo, Paulinho e Romarinho, né? Principalmente o Paulinho. Paulinho vai ser um dos grandes jogadores da Copa do Mundo que vem aí. E aquele Bragantino, né, dos pais, dos tios do Luiz, meu amigo, de 1990, do Luxemburgo, já de 1989, de 1991 com o Parreira, campeão paulista em 90, vice-campeão brasileiro em 91, encantava, jogava bola. Aquele Bragantino de 91, vice-campeão brasileiro, complicou as coisas para o São Paulo, campeão brasileiro na época, com o Tele Santana sentado no banco. E hoje, infelizmente, talvez até pelo sucesso do Carille, dirigindo o time do Corinthians ano passado, campeão paulista e campeão brasileiro, os times brasileiros jogam naquela, Ivan, de aprender a sofrer. A gente joga por uma bola, a gente faz um gol e, Dorival falar isso todo mundo defende. Vamos aprender a sofrer. O Santos aprendeu a sofrer, dizia o Dorival. Pô, e eu não paro de sofrer. Eu sofro o tempo todo. Eu sofria, né, com ele. Agora com o Jair, a gente sofre um pouco menos, mas o time continua defensivo. Continua dando espaço, lamentável. O Silvio Silva tá me lembrando aqui que o Adenilson Júnior, que é o melhor jogador do Bragantino, é de Limeira. Nascido em Limeira. Adenilson Júnior. Não, o jogador é? Adenilson Júnior. Adenilson Júnior? Não sei se ele é o melhor jogador do Bragantino, mas atua no Bragantino. O certo é que nós não temos mais jogadores que partem para o drible. Nós não temos mais jogadores que resolvem... Tirando o Neymar, é o único no Brasil, é o único jogador brasileiro que resolve um problema desse de engarrafamento no sistema defensivo com um drible, uma jogada e que ele tira da genialidade dele, que é um jogador genial. O Neymar ainda é. Ele tira da genialidade dele. E no passado nós tínhamos muitos jogadores assim, né? Nós tínhamos o Garrincha no Botafogo, nós tínhamos o Pelé no Santos, nós tínhamos o Ademir da Guia. Que driblavam no sentido do gol, né? Que eram ou driblavam ou tinham uma alternativa para acabar com uma retranca na tabelinha. Na tabela de jogadores que sabiam fazer uma tabelinha, podiam fazer um toque de bola de pé em pé. Ontem, nossa, o que o Santos errou de passe ontem? Não, eu fico passe imaginando. Curto. Eu sou corintiano doente, fanático. Eu sou corintiano, não sou roxo, sou preto e branco. Mas eu tenho grandes e queridos amigos palmeirenses, né? Até cumprimentei o Dandan, que trabalha conosco aqui, e disse: Dandan, ontem eu fiquei feliz por você. E eu realmente fico feliz por alguns amigos palmeirenses e que não são tão malas quanto outros, né? O meu melhor amigo é o Vinícius Bigotto, e assim como o pai dele, o Zé Carlos Bigotto, são palmeirenses doentes, fanáticos, mas há tantos outros grandes e queridos amigos palmeirenses, o Cássio Roque, o Ítalo Ponzo, o Carlos Alberto, uma nação palmeirense muito grande aqui em Limeira. Eu fico imaginando o que passa na cabeça do palmeirense quando
o técnico substitui o Lucas Lima pelo Guerra, né? O palmeirense deve pensar, meu Deus do céu, como tem jogador bom o Palmeiras. Como tem jogador bom. Como tem opções o técnico do Palmeiras, né? Tá certo que o Tietê já não joga mais a bola que jogou quando chegou no Palmeiras. Tá certo que o Moisés sofreu muito com contusões nos últimos anos. Mas o Roger Machado deu um jeito de jogar com 2 volantes, com Felipe Melo e Bruno Henrique. Com todo esse... Como é que a gente pode chamar? Essa pleiade, esse catálogo. Pleiade é bonito. Foi bem, né? Foi bem. Agora você foi buscar lá no Aurélio. De talentos. Imagine só, o Moisés no Palmeiras é reserva. O Tietê é reserva. O Guerra é reserva. O Scarpa, tá certo que aí não foi uma negociação como deveria, né, ter sido feita, mas o Gustavo Scarpa estava na reserva, né? Quando o Borja não jogou ontem, quando joga o Borja, o William Bigode vai para a reserva. Então, são muitas opções que deveriam fazer desse time do Palmeiras uma máquina de jogar bola. E só não é uma máquina de jogar bola porque os técnicos têm medo. Os técnicos brasileiros são medrosos. Medrosos. Eles não colocam seus times a pressionar os adversários. Agora o São Paulo tem o uruguaio, o Diego Aguirre. Imagine só a catimba do São Paulo hoje, com o Diego Aguirre. Aí tem aquela história de propor o jogo. Ninguém propõe o jogo, Ivan. Não. Ninguém propõe o jogo. Ninguém quer jogar com a bola nos pés. Infelizmente. E isso enfeia o espetáculo para nós que gostamos de ver futebol, né? O São Paulo, poxa, o São Paulo é um jogador, é um time que não tem jogada em profundidade pelas laterais do campo. Mas o São Paulo... Como é que um time consegue sobreviver? Ivan, o São Paulo não tem recursos técnicos. Como é que um time consegue sobreviver no futebol de hoje sem ter jogada em profundidade pelas laterais? Porque o São Paulo Futebol Clube, aí eu não culpo o técnico, não tem recursos técnicos. O lateral de São Paulo é o Militão. O outro é o Reinaldo. Mas como que você monta um time? Eles compraram agora, contrataram, fizeram contratações agora, não trouxeram o Diego Souza, não trouxeram o Nenê. Mas cadê os caras que podem jogar pelas laterais do campo? O São Paulo não tem laterais. Tanto que o Dorival quis levar o Vitor Ferraz. Lateral que está na reserva do que é um cara que sabe fazer isso. E que está na reserva do Santos. E que está na reserva do Santos hoje. Mas é bom jogador, hein? Então, é bom jogador. Ele sabe fazer isso. Ele sabe buscar a linha de fundo, fazer um bom cruzamento pela linha de fundo. Lá na linha de fundo. São Paulo não tem essa jogada. Como é que um time pode sobreviver no futebol de hoje sem jogada em profundidade pelas laterais? Então, minha gente, não venham me dizer, não venham com esse mimimi que o corintiano tá falando. Não, eu estou fazendo uma análise muito fria. O coração está desligado. Lógico que se o Corinthians for para a final, eu vou torcer para o Corinthians. É evidente. Se o Corinthians for para a final e for massacrado ou mesmo perder por 1-0 para o Palmeiras, eu vou sofrer da mesma forma. Mas é que realmente, analisando com frieza, você não pode esperar muito mais do Santos, do que o Santos está oferecendo. Desse aí, não. Não dá para esperar mais do Corinthians, nem do São Paulo. Vai haver um amadurecimento desses moleques. Ali tem alguns moleques que com amadurecimento vão florescer, né? É o caso daquele que perdeu o pênalti ontem. Do Bruno Diogo. O Diogo Vitor, né? Diogo Vitor. Aquele que perdeu o pênalti hoje é uma grande promessa do Santos. Ele precisa amadurecer. É uma grande promessa. É um jogador que parte pro drible, gosta, não tem medo de ir para cima, de driblar. E aquele menino Rodrigo. Mas são muito meninos ainda. E o Bruno Henrique tá fora, né? Aliás, por que o Copete não tem jogado? Porque o Copete não tá jogando nada, né? Bom, de todo modo é isso, né? Eu acho que para consumo doméstico, os times do Brasil têm apresentado, em geral, para o seu torcedor, um futebol de baixíssima qualidade. E os técnicos, em geral, teve, né, essa padronização dos técnicos, diferentemente de Tele Santana, quem viu, né? Fosse Tele Santana o técnico do São Paulo Futebol Clube hoje, provavelmente nós tivéssemos um 3-2, um 4-2, um 4-3, um 5-3, para qualquer um dos lados. Saberia pedir jogador, né? Me traz aquele jogador, me traz aquele... O cara já tem uma noção de como é que ele vai montar o time. Eu quero montar um time assim, com esse esquema tático. Me traz o jogador tal, me traz o jogador tal. A diretoria podia contratar, que com certeza ia dar certo. São Paulo foi campeão do mundo em 1992, ganhando a final do Barcelona lá no Japão, com um gol de falta do Raí.
O Raí contou a história desse gol de falta. O Raí estava treinando falta no CT do São Paulo. O Tele Santana chegou pro Raí e disse o seguinte: Raí, você está batendo do jeito errado na bola. Você tem que bater de um outro jeito. Vamos fazer o seguinte: Tele Santana, o mestre Tele, o maior dos nossos técnicos em toda a história, colocou uma camiseta ali na forquilha da trave. Você sabe dessa história, não? Não. Colocou uma camiseta na forquilha da trave e falou: Raí, bate na camiseta. A bola tem que bater na camiseta. A bola tem que bater na camiseta, na forquilha da trave. Uma camiseta, qualquer camiseta, uma camiseta de treino do São Paulo. Bate, a bola tem que passar pela barreira e bater na camiseta. Como é que foi o gol do Raí contra o Barcelona? Bateu na camiseta. Bateu na camiseta. É. Né? Ontem jogo fechado como estava, amarrado como estava, marcado como estava. Só quem deu 2 chutes de fora da área, da intermediária, só. O único jogador que se arriscou a dar... Bom, um foi... Aliás, estou mentindo, 3. Um foi o Bruno Henrique, que fez o gol de empate, né? Mas porque a bola se ofereceu a ele. Foi por causa disso. Agora, quem da intermediária arriscou 2 chutes no jogo foi o Felipe Melo. O jogo, nós não temos nem isso. Nem jogador que arrisque a chutar da intermediária, arriscar um chute. Quando você tem Aliás, o gol fechado, do Palmeiras foi assim. O gol do Bruno Henrique foi um chute de fora da área. Porque se ofereceu a ele. Porque a bola se ofereceu naquela condição a ele. O Felipe Melo não. Ele foi 2 vezes, ele arriscou o chute. Ele estava na intermediária, ele arriscou o chute. E é isso. Você tem que arriscar. Vai errar. Mas e se acerta, irmão? Se acerta um daqueles 2 chutes, se ele acerta, vai no ângulo, na forquilha, não tem goleiro que pegue. E nós nem isso nós não fazemos mais no futebol brasileiro. A gente não arrisca drible e a gente não chuta da intermediária. Ivan, vamos virar a página. Você que nos acompanha sabe que eu sou fã do PT, eu não voto no PT, eu não faço defesa pública ao PT, eu não gosto do Lula e eu quero ver o Lula na cadeia. Mas a coisa está passando dos limites. Faz tempo. O Lula está fazendo pré-campanha enquanto a situação dele, se ele pode ser candidato ou não, se ele vai ser preso ou não, se define. Aí ele foi para o sul do país. E eu até disse que eu concordo com as vaias, eu acho até que os ovos... Jogaram ovos no Lula? Passa. Agora, começou com vaia, da vaia foi para o tomate, do tomate foi para os ovos e ontem foram tiros. Não há o que justifique. Tiros atingem 2 ônibus da caravana de Lula no sul. Minha gente, não é assim. Não é por aí. Você pode ter a posição política que tiver, acreditar no político que quiser acreditar, defender a bandeira que quiser, ser de direita, de esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, de centro, ou pode simplesmente não gostar da política e dos políticos. É direito, é coisa que lhe compete. Agora, tiros não. Onde é que isso vai chegar? Então quer dizer que no próximo estado que o Lula for visitar, vão usar um canhão contra ele, vão usar as imagens, agora quem nos ouve e vê pelo Facebook, as imagens da lataria do ônibus com furo de bala. Aí não, né, Ivan? Realmente passou dos limites mesmo, né? Não é por aí. Mas, infelizmente, isso que a gente está vendo aí na realidade, né? Faz parte de toda a violência que nós estamos vendo, é um reflexo, né, de toda a violência que nós estamos vendo nas redes sociais. Nas redes sociais está se assassinando gente todos os dias. Reputações estão sendo assassinadas todos os dias nas redes sociais. Infelizmente, nós perdemos noção, completamente a noção do que seja um regime democrático de direito. Regime democrático de direito pressupõe o seguinte: eu sou de esquerda, ou eu sou de direita, ou eu penso assim, ou eu penso assado, ou eu sou
a favor desse candidato ou sou a favor daquele. Nós vamos para uma campanha política, é eleito aquele que a maioria votou. Eu não gosto, mas Respeito. foi eleito né? a maioria. Eu vou fazer parte da oposição, vou trabalhar na oposição. Vamos supor que Ou vou me colocar ocupando, na oposição. ou né? vou me colocar, um espaço na ou oposição. sendo político, vou atuar na oposição. E o regime democrático pressupõe isso, que uma maioria, o eleito da maioria governe, Sim. dite as regras do governo, e a minoria faça o contraponto. 50% mais um. E a minoria né? faça o contraponto. A minoria faça o trabalho, exerça uma pressão sobre o governo no sentido de fazer com que o governo também acate algumas propostas de políticas públicas que a minoria gostaria de ver implantada. A minoria que nem sempre... É um jogo de equilíbrio, de Que peso. nem sempre, Ivan, é uma minoria tão pequena assim. A Dilma Rousseff foi eleita com 51% Agora, dos votos. se- 49% dos eleitores não a queriam. Sim. O Mário Botion foi eleito em Limeira por 50% mais Sim. um, né? Quase 50% dos eleitores não o queriam. E se você somar os votos que foram dados, ele foi eleito com 50% mais um dos votos úteis, porque na verdade ele teve 70 mil votos, 71 mil votos em 210 mil possíveis. Então, ele recebeu o voto de 1/3 das pessoas, né? Mas legitimamente foi eleito. Sim. Criticar, meu amigo, até o xingamento não é a situação ideal, né? Eu acho que a vaia é a situação ideal, Ivan. A vaia, né? Eu li no Facebook, Lula, não venha a Limeira, porque você vai receber tratamento pior do que recebeu no Sul. Minha gente, o que é pior do que ser recebido a bala? Não há nada pior do que receber Não. qualquer pessoa a bala. Mas não precisa chegar a esse nível. Eu acho, por exemplo, quando foi na Copa do Mundo, que a Dilma foi em alguns estádios de futebol e gritaram para ela: ô Dilma, vai tomar caju. Mas isso, O Ivan, estádio inteiro gritando. isso Dilma, remonta aos anos 30, quando os alemães viraram de costas para um discurso nas Olimpíadas de Berlim do Adolf Hitler. Mas é diferente de mandar alguém tomar caju. Mas você pode vaiar. Sim. né? Se o Lula vier a Limeira... O Lula não tomou uma bruta no começo do governo dele, naquela... Lembra daquela Olimpíada, como é que chama? Os Jogos Pan-Americanos. Sim. Antes de se pensar em Olimpíada, de se pensar em Copa do Mundo, o Brasil fez no Rio de Janeiro, sediou os Jogos Pan-Americanos. Lula foi fazer a abertura do jogo, tomou uma vaia do estádio inteiro. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Tem gente aqui no Facebook Maravilha. sugerindo que isso foi forjado. O quê? Os tiros. Eu não acredito. Eu não acredito que tenha sido forjado. Rapaz, isso aí é muito fácil de descobrir. Qualquer perícia que a Polícia Federal faça, ou mesmo as polícias estaduais façam, é muito fácil de descobrir isso, não é difícil, não. Se o Lula vier a Limeira, eu acho que o Lula, ele merece a sua indignação. Aliás, ele merece ser preso, né? Ele não merece vir a Limeira, ele merece ser preso. Mas se ele vier a Limeira por alguma razão, não foi preso, fazer a campanha, vai o Lula, se você acha que deve vaiá-lo. Mas nada de jogar ovo, né? Nada de jogar tomate ou e não nada apareça. de receber o Lula pior do que ele está sendo recebido Ou não no apareça. Sul. Ou não vá, não prestigie o apareça. evento. Deixa quem quiser ir, né? que vá. Agora, começa com a vaia, vai pro Não, tomate, eu acho que não do tem- tomate pro ovo. Aí tá tudo bem, não é o ideal, mas uma tomatada não vai matar ninguém e uma ovada não vai matar. Mas chega no tiro, meu amigo. Né? Esse negócio que Nós estamos falaram vivendo o agora quê? aí, Uma guerra civil Esse negócio nesse que falaram país? agora aí, que isso aí foi uma coisa forjada, criada para fazer, para tornar o Lula... uma Colocá-lo como vítima. coitadinho, uma vítima, né? Aliás, coisa que como que a gente viu muito isso aqui em Limeira, que quem gosta de se fazer de vítima aqui em Limeira é Silvio Félix. Nossa, qualquer coisa Silvio Félix é vítima, eu sou uma vítima. É uma prática comum em alguns tipos de políticos, né? É do marketing político, É né? uma Eles prática estudam comum. números, pesquisas Uma prática comum. e desenham, né? Se isso aconteceu, se As isso suas aí foi uma próprias coisa personagens. forjada, né? A polícia tem condição de descobrir isso. Você não tem a
a menor dúvida. Mas a gente tem que levar em consideração a possibilidade disso estar acontecendo sim, porque houve violência. É gravíssimo. Houve é violência, gravíssimo. né? E nós estamos partindo realmente para um caminho completamente errado. E Não é fundamentalmente, viu, Ivan? Não é por aí. Isso faz mal pro Brasil. Não é Fla-Flu, não é Isso faz mal pro Palmeiras e Brasil. Corinthians, é política, gente. Isso faz mal pro Brasil. Isso tem reflexo em todos os setores da sociedade. Tem reflexo até no comércio. Tem reflexo até na economia. Isso faz mal pro Brasil. Mostrar indignação é legítimo. Porque Não votar no político é legítimo. a democracia Fazer campanha implica- contra o político dentro das regras do bom senso, da educação, é legítimo. Agora, atirar contra o político, Não, contra a caravana do político, nós estamos podendo indo- matar inocentes. Nós estamos que é indo para o isso? pior caminho possível. Olha aqui, a democracia implica em aceitação da derrota nas urnas. Implica nisso. A maioria vence, a minoria perdeu, aceita a derrota nas urnas e há todo um trabalho no sentido de se fazer com que as reivindicações das minorias sejam aceitas pela maioria. Senão, não é democracia. Se a maioria não entender e não aceitar pelo menos uma parcela das reivindicações das minorias, não é democracia. E quando uma minoria não aceita que o governante escolhido por uma maioria seja o seu governante também não é democracia. É radicalismo e muito país bom, de primeiro mundo, pagou caro por isso, com guerras civis, e etc. Muita gente defendendo aqui que isso pode ter sido forjado. Eu, de fato, não acredito nisso. Olha quem chegou. Olá. Silva Júnior. Tudo bem, Silva? Silva Júnior. Senta ali, Silva. Senta ali para a câmera te pegar melhor. Boa. Silva Júnior do Fox Sports, de férias aqui em Limeira. Tem gente dizendo que acha que foi forçado e tem gente falando do mecanismo. Acho que foi forjado. Forjado. O que eu disse? Forçado? Você falou forçado. Perdão, forjado. Falando do mecanismo, a série da Netflix. Eu assisti a série da Netflix, recomendo. Assisti no final de semana, minha namorada e eu maratonamos. Naturalmente o Ivan não vai assistir, porque vai ferir o coraçãozinho de esquerda dele. Mas deve assistir, viu, Ivan? A série O Mecanismo é um primor. É um primor. Mostra a corrupção no país, não só do PT, mas principalmente nesses últimos anos Eu já tô vendo ao da vivo. Lava Jato. Eu já estou vendo ao vivo e em cores. Agora, os petistas disseram que vão cancelar suas assinaturas da Netflix porque ficaram ofendidos. A Dilma ficou ofendida e levou uma resposta do Zé Padilha, que foi o mesmo diretor de Tropa de Elite e de Narcos. Eles né? estão muito bem eles dada. estão reclamando porque o diretor da série, eu não assisti. Eu estou falando por aquilo que eu li. Mas assista, Ivan. Mesmo com o seu coração apertado de homem da esquerda, você deve assistir. Tá bom, Caio Bortolã, tá bom. Mas eu estou falando por aquilo que eu li, eu não assisti. Eles estão reclamando, a Dilma reclamou, não sei quem aí também reclamou. Um crítico de cinema estava reclamando outro dia, disse que cancelou também, por causa das liberdades tomadas pelo diretor da série. Como, por exemplo, pegar a fala que era do Romero Jucá, uma fala do Romero Jucá, uma fala literal do Romero Jucá, e creditar esta fala a Lula. Colocar a outra reclamação qualquer, ele colocou o Alberto Youssef, aquele operador do mensalão e tal, no governo da Dilma, né? Uma coisa assim. São reclamações assim. Até o Greenwald, que é um jornalista americano, fez uma brincadeira muito legal com isso. Ele falou assim, eu vou fazer também uma série da Netflix, eu vou pegar o Geraldo Alckmin e vou pôr ele como cabeça do mensalão. Né? Por conta dessas liberdades. Eu não vejo problema nenhum nisso. Isso é retórica da esquerda, é mimimi da esquerda. Né? A esquerda que inventou, por exemplo, o termo discurso de ódio. Né? Isso foi inventado pela esquerda. Então, tudo que você diga que não vá ao encontro do pensamento da esquerda é discurso de ódio. Qualquer crítica que você faça ao Lula ou ao PT, o petista, o lulista, o lulopetismo responde como discurso de ódio. Eu tô falando, é mimimi, eu tô falando é mimimi da eles, esquerda. Do que eles estão dizendo. Porque você se abastece das informações do blog 247, por exemplo, que não ficou nada feliz também com a série do Netflix. Eu me abasteço de informações de vários blogs, de esquerda e de direita. Por exemplo, eu leio muito Reinaldo Azevedo.
Leio muito Reinaldo Porque Azevedo. Reinaldo Azevedo que é um cara que mudou agora o seu discurso, Que você né? admira Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo é um antipetista, Mas agora mudou o discurso. um antilulista de carteirinha. Depois que ele foi pego no grampo, conversando com a irmã do Aécio, aquela que foi presa, ele mudou o discurso. Só que o Reinaldo Azevedo, ele fala aquilo que eu já venho falando aqui há muito tempo, né? Que determinadas mudanças aí que foram feitas no país para caçar o Lula podem afetar a todos nós, podem prejudicar a todos nós. Isso que o Reinaldo Azevedo está falando agora é o que eu já falava aqui no colóquio há muito tempo. Mas agora você não quer mais saber do Reinaldo Azevedo, né? Porque ele está falando essas coisas que eu também falava aqui. Mas antes você não queria saber dele, você ignorou as manifestações populares. Mas agora ele fala que... Mas agora eu tô lendo ele, porque ele está falando o que eu já falava. Eu achei bacana ele mudar. Eu achei bacana ele mudar o discurso dele. A sua pauta, por vezes, é seletiva, né? Quando a Venezuela dá calote no Brasil, você não dá notícia. Né? A sua não é. Quando a Bolívia rouba ele não é refinaria. seletivo. Quando a Bolívia rouba a refinaria do Brasil, você não dá notícia. O Reinaldo Azevedo quando os venezuelanos passando fome no pescoço do Lula, ele Brasil, tirava foto com o Reinaldo Azevedo. Você não dá notícia. Mas, Ivan, honestamente, hoje eu não gostaria de entrar nesse assunto. Eu também não. Até porque estão dando tiro por aí por causa dessas coisas. Eu gostei da série da Netflix. Quem tem Netflix, eu recomendo assistir. É um primor e é uma obra ficcional. Disse José Padilha para Dilma Rousseff. Eu vou assistir só porque você falou. É uma série curta, né? 8 episódios e mais ou menos 40 minutos cada episódio. Quando começa o episódio, aparece lá no letreiro, no GC, esta é uma obra ficcional, com adaptações livres. Né? Disse o José Padilha, se a Dilma Rousseff soubesse ler, ela não estaria tão incomodada com a série. Porque eu aviso antes que é ficcional. Eu agora não vou assistir essa série, porque eu estou assistindo uma que não é da Netflix, é da HBO. E eu recomendo também, já que você está recomendando aqui, como é que chama a série? O Mecanismo. Já que você recomenda essa, eu recomendo uma outra, só que é muito mais longa, porque ela fez muito sucesso na televisão americana, na HBO, e ficou muito tempo no ar. Chama-se Boardwalk Empire, o Império do Calçadão. Mas é maravilhosa, com aquele Steve Buscemi como protagonista. Maravilhosa a série, recomendo para quem quiser. Mas é da HBO, não deve estar na Netflix. Ivan, sabe o que você vai fazer agora? Se Deus quiser, eu vou almoçar. Enquanto você, Silva Júnior, vai ficar com a gente aqui. Você aguenta esse pacote aqui enquanto isso, tá bom? Pode deixar. Caio Bortoleixo. Até amanhã, Caio Bortoleixo. Mi companheiro. Até amanhã. Ivan Júnior. Um abraço a todos. Um abraço. Boa tarde, educadora.